PALI. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui do meu lado o médico infectologista Leandro Machado. Um bom dia, doutor. Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu acho que o primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer é que não há motivo, e o senhor me corrija se eu estiver errado, para um pânico, para um desespero, para todo mundo sair em busca de máscaras nas farmácias. É essa a sensação? Bom dia. Isso é importante. A gente tem uma sensação de que, eu até brinco, falei assim, como se fosse o apocalipse zumbi tivesse chegado, e não é verdade. O pessoal vê um seriado e pensa, meu Deus do céu, o mundo está acabando. Não é por aí. É uma doença realmente que não tem cura, é uma doença que pode gerar casos graves, mas se você for olhar o número de mortes que a gente teve pelo corona no mundo e o número de mortes por dengue esse ano no DF, você vai ver que tem gente morrendo mais de dengue do que por corona no mundo. Então, o alerta que a gente tem que fazer para quem é aqui do Distrito Federal nesse momento, tudo bem, vamos nos preocupar com o coronavírus, vamos nos preocupar com o vírus de resfriado, de gripe, mas a prevenção que a gente precisa fazer hoje é contra o mosquito da dengue, é o Aedes aegypti. Está matando no DF é dengue, não é o corona. Claro que a gente tem que ter todos esses cuidados que estão sendo feitos pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, pela Secretaria de Saúde, para quê? Para que não aumente os casos. O que a gente percebeu na China? Que a mortalidade ela é maior com a idade maior desse paciente. Então, quanto mais velho, maior a chance de ter um desfecho desfavorável. Então, pode ser que infecte uma pessoa, por exemplo, de 30, 20 anos, essa pessoa fica sintomática, mas se infectar um senhor de 60, 70, vai evoluir para óbito. E um óbito é um óbito, independente da doença que causa ou da quantidade desse óbito. Então, é necessário evitar que essa doença, ela se alastre. Mas não precisa ter esse medo em relação a ela, como... Eu estava vendo uma reportagem ontem que acabaram as máscaras nas farmácias de Brasília. É verdade, então, procura muito grande. Então, a máscara, ela protege em certas situações. E no caso do coronavírus, ela não protege. Caso, por exemplo, se você estiver entrando em contato no hospital com uma pessoa que tem infecção pelo coronavírus, a maneira que ele transmite esse vírus é em partículas tão pequenininhas, que ele passa por aquela máscara cirúrgica. Então, além da pessoa estar gastando dinheiro com isso, ela não vai resolver o problema e está passando vergonha na rua. Entendi. Então, primeiro recado para a população do Distrito Federal, combater a água parada, evitar a disseminação do mosquito da dengue, que esse é o perigo que nós temos imediato aqui, a saúde pública do DF. E eu queria que o senhor acompanhasse com a gente os detalhes que nós fizemos um resumo, né, do que é a doença, as formas de prevenir. Vamos ver tudo isso agora e a gente continua a conversa. As recomendações são do Ministério da Saúde. Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com lenço de papel e jogar no lixo, limpar e desinfetar objetos e superfícies que são tocados com frequência. E os sintomas são muito semelhantes a de um resfriado, com febre, tosse e dificuldade para respirar. Por gotículas de saliva, espirro, catarro, toque ou aperto de mão, contato com objetos contaminados seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Pois é, a gente vendo aí, doutor, né, esse resumo da situação, isso é importante saber. Sim, né? É importante saber. Agora, o que fazer com as dúvidas que surgem? Porque a gente pensa assim, quem está com férias marcadas, tem uma viagem de avião, vai para um lugar, porque a gente sabe que vírus, a primeira recomendação é evitar aglomerações, né? Evitar locais que vem muita gente de muitos lugares, muitos países diferentes. Já há um motivo, a partir dessas informações que a gente tem, para cancelar viagens, para mudar planos? Não. A principal medida de prevenção é a higiene de mãos. Água e sabão, se você tô indo para o aeroporto, indo numa viagem de trabalho para São Paulo, para Itália, X, para onde está indo. Higiene de mãos e álcool gel, caso você não consiga higienizar as mãos. Compra na farmácia, pequenininho, leva, isso é tranquilo. Mas ainda não é motivo para cancelar a viagem, cancelar férias, nada disso. A gente viu aí, né, que entre a transmissão está isso de encostei num lugar aqui, estou com o vírus. Aí encostei nessa mesa. O senhor vem, encosta na mesma mesa, coça o olho, põe a mão na boca sem querer, aí pode haver essa contaminação. A transmissão, isso. Então, o mais importante, em vez de pensar na máscara, é essa limpeza constante das mãos. Mãos limpas, né? Foi no transporte público, foi ao trabalho, voltou, lava a mão, passa um álcool em gel. Perfeito. E na situação o senhor tinha falado no início, né, que a mortalidade é uma taxa que não é assim alarmante quando a gente compara com
com outras viroses, né, de gripes que surgiram, como a SARS, né, se não me engano, ela tinha uma taxa de mortalidade bem maior e foi, né, absorvida e controlada, né, depois de determinado momento. Hoje não precisa haver esse medo, porque, inclusive, na maior parte das pessoas, quando elas pegam o coronavírus, essa nova variação, não passa de um resfriado, às vezes, né? A pessoa nem percebe. Muitas vezes não tem sintomas. O medo, ele é importante, mas é um medo racional. O grande problema é o medo sem razão. Eu moro, um exemplo, eu moro no Lago Sul, não fiz viagem para fora do país, para um daqueles 16 países que o Ministério da Saúde listou, não entrei em contato com ninguém que veio dessa região e que está apresentando doença e comecei a apresentar um quadro gripal. Febre, dor no corpo, cefaleia, dificuldade para respirar. Não é coronavírus. Provavelmente vai ser uma pneumonia bacteriana, pode ser um quadro viral, uma influenza, pode ser doenças que já estão aí, Isso. são perigosas, mas né, que a gente tem que controlar. E febre, dor no corpo, cefaleia, pensar em dengue. Ir no pronto-socorro, falar os sintomas e pensar em dengue. E caso você tenha vindo desses países, e caso você tenha entrado em contato com pessoas que vieram desses países e estão apresentando doença, buscar o pronto-socorro e informar isso. Isso é importante saber, né? Porque como não tem cura, como que a gente vai conseguir fazer com que não tenha novos casos? É identificando aqueles potenciais casos e isolando para que eles não transmitem para outras pessoas. Agora, o surgimento da doença, né, foi lá na China, e aí a gente começou a ter alguns casos, né, saindo da China. A Itália, né, o nosso, esse que chegou ao Brasil de São Paulo, veio da Itália, contaminado de lá. Ainda não há confirmação de outros novos casos, mas teremos, possivelmente, casos de infecção no próprio Brasil. Brasileiros contaminando brasileiros. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que isso significa na política de prevenção. Porque esse momento agora é evitar a chegada do vírus. Ele chegou, temos um aqui. E agora? Agora é evitar com que esse que está aqui transmite outras pessoas. A diferença daqueles países listados pelo Ministério da Saúde e os países que têm caso de coronavírus é que aqueles 16 países existem transmissão interna do vírus. No Brasil ainda não tem transmissão interna do vírus. Se você, por exemplo, estivesse morando na Austrália, o fato de alguém vir do Brasil para lá não significava risco igual alguém vindo da Itália para cá. Por quê? Porque a gente não tem ainda transmissão interna desse vírus. Essa é a diferença. Então, o objetivo hoje é o quê? É identificar essas pessoas potencialmente infectadas, identificar as pessoas com infecção e evitar que elas transmitem para outras pessoas. Esse trabalho é um trabalho complexo e provavelmente, né, o próprio Ministério da Saúde já disse, teremos sim novos casos. Mas é um trabalho para evitar a proliferação descontrolada do vírus. É isso que é importante. Isso é importante. E o Ministério da Saúde, a Anvisa, as secretarias de saúde, elas estão preparadas para isso. Então, elas já soltaram materiais de maneiras de contenção desse vírus dentro de hospitais, de tratamento do paciente com a infecção. Não que existe cura, mas existe tratamento. Você consegue evitar que essa pessoa tenha algum desfecho desfavoráveis com medidas médicas. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele se preparou para isso. Então, assim, vamos ter casos, vamos. Mas o Brasil está preparado para isso. Já é a próxima fase, né, que já está planejada. Ela só não é colocada em prática ainda porque é um momento de contenção. Isso. E aí, qual é a diferença que a gente ouve muito e fica misturando os conceitos? Pandemia, epidemia. Em que momento que a gente está disso aí que o povo está meio sem saber o que estamos vivenciando agora? Quando a gente tem um surto, o que é surto? Se a gente tiver um caso de uma doença que você não espera ter, isso é um surto, um caso. Quando a gente entra nessa história de pandemia, é quando assim, existem vários países onde você consegue se infectar por essa doença. Quando a gente ouve pandemia, é por isso que eu brinco com a história do apocalipse zumbi. Porque quando a gente escuta essa palavra, a gente vê os filmes que a gente viu. Não, é uma pandemia, agora vai todo mundo morrer, vai acabar o mundo, vamos entrar no supermercado, comprar comida, estocar. Não é assim que funciona. O que significa na prática é que o vírus já está em circulação em todo mundo. É isso que significa. Como nós temos os vírus da gripe comum, do H1N1, circulando em todo o mundo e estamos, a maior parte de nós, sobrevivendo a esses vírus. Porque hoje a gente tem vacina já contra esses vírus. A gente não tem ainda contra o corona, mas está sendo produzido. Uma hora chega essa vacina, né? Então, e quem está com esses sintomas, né? De vírus de gripe, que seja o H1N1, seja o novo coronavírus, seja a gripe comum, ele tem que se prevenir para evitar a evolução da doença, que o que acaba matando é uma complicação, né? Principalmente, no caso do coronavírus, a pneumonia. Isso.
ela faz uma pneumonia viral, que é o grande problema dessa doença. E o que leva a pessoa a buscar o pronto-socorro há uma semana atrás é o que vai levar ela a buscar hoje. Não mudou isso devido ao fato de ter tido um caso no Brasil vindo da Itália. Então, se você não buscaria o pronto-socorro há uma semana atrás, porque está com uma coriza, está com uma cefaleia, você sabe que pode dipirona, não busque agora. Não precisa. Por quê? Porque senão vai encher o pronto-socorro, vão ter casos de novas infecções, não pelo corona, mas por outros vírus respiratórios, porque aglomerado, pessoas doentes, sem esse controle, acaba que vai ter mais doença, a gente vai inchar os nossos pronto-socorros e não vai conseguir atender quem precisa. Agora, qual é a hora de procurar o pronto-socorro e como saber para evitar também a automedicação? Porque a pessoa, quando está só com resfriado, ela já vai comprar ali um remedinho para tentar aliviar esses sintomas, né? Então, o que ela tem que fazer? Qual o momento de se automedicar e como se automedicar com responsabilidade e qual o momento de procurar ajuda médica? Pensando no caso de febre, então, eu tô com febre persistente há 3, 4 dias. 3, 4 dias de febre. Tô tomando dipirona, tô tomando... E não cessa. E não cessar, buscar o pronto-socorro. Eu tô mais prostrado, eu venho piorando de forma progressiva. Ontem eu estava de um jeito, hoje eu estou pior, buscar pronto-socorro. Por quê? Porque a grande maioria desses casos vão ser dengue. Febre, dor no corpo, mialgia, dor retroocular, vai ser dengue. E é importante procurar ajuda médica. E é importante buscar ajuda médica. Entendi. E aí, nesse caso, a pessoa também começa a perceber, porque quando você tem um resfriado leve, você consegue trabalhar. É um incômodo, né? Mas você consegue ir para a escola, quando é criança, quando é adolescente, ir para o trabalho, você consegue fazer as atividades do dia a dia com algum desconforto. Quando começa aquela dor muscular, aquela situação de dificuldade respiratória mesmo assim, que a pessoa não consegue, né, levantar da cama, esse também é um indício, que aí é a hora, se você não está conseguindo fazer suas atividades comuns do dia a dia, é hora de buscar ajuda médica. Então a gente pode deixar esse recado para a população. Continue buscando fazer as medidas de prevenção comuns que a gente teria que já ter adotado. Quem não adotou ainda, comece a adotar, para evitar a contaminação de qualquer virose. Perfeito. É da mesma forma que vai ser feita essa contaminação, né? Repete para a gente os cuidados necessários para todo mundo ficar tranquilo. O mais importante, higiene de mãos. Lavar a mão. Né? Lavar a mão, isso é o mais importante. A gente ouviu muita coisa que o coronavírus, principalmente o WhatsApp, o pessoal lançando nas redes sociais, que se espirrar, agora o vírus fica livre no ar 24 horas, se encostar num corrimão, passa 8 dias, o vírus vivo. Essas informações que as pessoas estão recebendo, elas são muitas vezes informações absolutamente falsas que só causam pânico. Né? E que podem ser verdadeiras. Se eu encostar, por exemplo, nesse caso, encostei aqui, você encostou, vai se infectar. Mas isso, ela se quebra com a higiene de mãos. Então, assim, é difícil hoje a gente conseguir lutar com todas as informações falsas que chegam na mídia. Esses dias tinham até colegas da área de saúde sobre shot de imunologia, vitamina D, para tentar aumentar a imunidade, para contra a infecção. Isso não é verdade. É tanta informação falsa que, ao invés de brigar com cada uma, é importante, esse aqui é o caminho, é isso aqui que você precisa fazer. O resto, além disso, questione. Entre no site da Sociedade Brasileira de Infectologia. Do Ministério da Saúde, tem as informações oficiais. Tá ok. Vamos lavar as mãos. Muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui com a gente no DF no Ar, do médico infectologista Leandro Machado, que tirou as principais dúvidas sobre o coronavírus. Nada de pânico.